Olá, meu nome é Natasha e o assunto do vídeo de hoje é um tema sugerido por um seguidor do canal, o João Vitor. Aliás, ele deu dois temas sugeridos, né? Ele deu o tema quem vai ganhar a eleição. Aí como eu respondi lá para ele, eu já estava pensando em fazer esse tema, mas eu resolvi deixar para o segundo semestre, para quando a gente sair, quer dizer, sair a lista lá dos candidatos oficiais que estão disputando a vaga, né? Para que a gente possa daí realmente analisar, né? Tirar as cartas lá, de repente para cada um lá que for, ou então só para os principais, né? Que realmente a gente percebe que tem chance de ganhar. Mas, enfim, eu deixei esse daqui, vai ganhar para a eleição, eu deixei para o segundo semestre, quando sair a lista, tiver mais oficial e certeza, né, de quem são os candidatos à vaga, vamos dizer assim. Mas se forem surgindo outras ideias pelo caminho, né, quem sabe a gente tem novas ideias, novas inspirações e passa a outros temas envolvendo política. A respeito do segundo tema, ele falou uma coisa que eu achei muito interessante e às vezes eu também fico muito curiosa em respeito disso. Ele falou assim, um segundo tema, se vai ter alguém que vai se destacar na corrida, né, política e, digamos assim, que não seja o Moro, nem o Lula e nem o Bolsonaro. Eu acho a ideia excelente, também tenho curiosidade nisso. E vamos tentar tirar as cartas hoje para ver o que sai. Lembrando que, como é uma ligação daqui para lá, né, digamos assim, para a espiritualidade, vamos ver o que a espiritualidade nos permite ver hoje, né? Que às vezes eles permitem nós ver algumas coisas, às vezes a gente pergunta uma coisa, vem aquilo que a gente pergunta, mas eles trazem outros detalhes. Eu também, como já lido um tempo com isso, já, digamos assim, às vezes fico surpresa até com o que eles respondem. Enfim, também estou animada, gente. Eu adorei a ideia, também estou animada. Eu também quero saber o que vai aparecer aqui. Então vamos torcer, né, positivamente, que dê certo, que a gente consiga visualizar alguma coisa que a espiritualidade gostaria de nos contar. Eu também estou curiosa. Então vamos começar. Dance like there's no tomorrow. Continuando aqui, gente, o que eu fiz? Eu tirei aqui o tarô e ia fazer até uma complementação aqui com o baralho cigano. Só que enquanto eu estava embaralhando o tarô primeiro, começou a cair muitas cartas. E acabou então que eu dividi, né? Tirei uma parte com o tarô e tirei um segundo jogo então com o baralho da vovó cigana, uma outra versão aqui. O que eu vejo aqui? Bem, primeiramente, a pergunta é, tem algum candidato com possibilidade de ser um destaque surpresa nessa eleição à presidência aí do Brasil 2022, digamos assim, que não seja o Lula, que não seja o Bolsonaro nem o Moro, né? Foi essa pergunta que foi feita. E pelo que eu estou vendo aqui na energia, primeiramente aqui no tarô, eu diria que sim, pelo conjunto dos arcanos maiores que saiu aqui, e falar nisso, as cartas são um pouco grandes, provavelmente vocês não vão conseguir enxergar aqui no vídeo. Elas estão bem aqui em cima, não vai ser possível enxergar. As cartas dos arcanos maiores estão aqui. Então, acabou caindo muitas cartas na mesa. E eu vi que caía muita carta, indicando que havia finalizações de ciclo, transformações, enfim, muita coisa em jogo nessa eleição, envolvendo até mesmo outros candidatos. Aí, eu embaralhando, foi caindo cartas. Caiu a carta da estrela, indicando aqui que sim, muito provavelmente haverá outros candidatos, ou no caso, como eu perguntei, algum candidato específico, destaque? Sim, é como se fosse um sim, muito sim mesmo. É como se até a espiritualidade estivesse querendo meio que dar uma cutucadinha aí, sabe? Para fazer as coisas movimentarem. Aqui fala sobre esperança, otimismo, que realmente pode surgir uma outra opção aí sim. E fala muito sobre renovação de caminhos, que os caminhos estão abertos para isso acontecer, na verdade. É como se a espiritualidade estivesse abrindo caminhos para aparecer outras opções. Por segundo, caiu a carta da Lua. E a carta da Lua vem indicando que mais uma vez, assim, sim, tem caminhos abertos. A carta da Lua também fala sobre caminhos abertos para isso. Ainda é um mistério, ainda não está nada definido.
Fala muito aqui de dualidade e disputa, muita competição interna. Então, pelo que eu entendi no conjunto de cartas aqui, ter um candidato a destaque a presidente de 2022 que não seja aqueles 3 principais que a gente citou, é muito provável que tenha, tá? Os caminhos estão abertos para isso, até a espiritualidade parece que contribui para isso. O que acontece aqui? Há um jogo de disputa interna ainda que está ocorrendo nesse momento, nos bastidores do Brasil. Tentando, sim, digamos assim, é como se estivessem em discussão se vão lançar essa pessoa ou não. E aqui saiu por último a carta da roda, eu estava embaralhando, ela caiu. Aí eu acabei, não vou considerar, guardei ela de novo e continuei embaralhando. Quando eu fui cortar o baralho para distribuir as cartas, acabou saindo ela de novo, ela repetiu. É para ser a carta, então não adianta, às vezes a gente está embaralhando, cai as cartas, não considera, guarda de novo, na hora que tira a carta normalmente sai exatamente ela. Foi o que aconteceu aqui. Demonstrando que há um destino para o Brasil diferente, pelo menos a espiritualidade que é um destino diferente para o Brasil, quer que o Brasil se renove, mude, né? Pelo conjunto de cartas aqui que saíram, a gente já percebe isso. Mas é como se nos bastidores do Brasil rolasse ainda muito estresse, muita competição interna dentro dos bastidores do Brasil. Então não é nada certo no que essa pessoa será, digamos assim, oficialmente lançada. Mas tem toda uma contribuição da espiritualidade, tem toda uma coisa de fechamento de ciclos, sabe? Início de novos ciclos, então com tendência muito grande a essa pessoa que não está no jogo, entrar no jogo. Aqui fala muito sobre instabilidade, coisa de destino, às vezes parece que não vai sair, às vezes é lançada, é nesse sentido. Pelo conjunto, aqui no lado sombra da coisa, no inconsciente, aqui demonstra que trata-se de uma pessoa que vem buscando, digamos assim, agir dentro da razão, para poder, digamos assim, equilibrar o que precisa ser equilibrado dentro da própria vida, para poder executar o que vem a executar. Aqui fala muito sobre a necessidade de fazer mudanças. Inclusive aqui fala sobre, nessa carta aqui de baixo, fala sobre, houve certos afastamentos, adiamentos, parece que a pessoa está parada nesse momento, esperando sair algum resultado, ver quais são os próximos passos, né, dos bastidores, as próximas ordens. Não está nada definido ainda aqui, tá? Ainda mais pela carta da roda ali, indicando a instabilidade, não está nada definido oficialmente ainda. Mas tem uma mulher sim, eu falei mulher sim, exatamente. Pelo conjunto de cartas de arcanos maiores que saiu, muito provavelmente essa pessoa que tem grandes possibilidades de se destacar na política, né, como candidata aí, é uma mulher. Pelas cartas que saíram, é mulher. E, só que assim, é como se ela estivesse com muita vontade de se lançar também nesse jogo da política aí, mas pessoas nos bastidores não quisessem. Então é como se ela estivesse nesse momento travando uma disputa, uma competição, uma briga interna mesmo ainda nos bastidores da política para ver se consegue se garantir se lançar nesse cargo. O que é bem chatinho, né? Porque causa um desgaste bem grande aqui, aparece muito desgaste, né? Mas é isso. Fala então sobre como está uma disputa interna ainda, não está nada definido, nem claro, nem palavra final ainda sobre a situação. Aparece aqui que ela mesma sofre um certo desgaste, né? De desestabilização, algumas coisas assim que estavam fazendo são afastadas, mas é tudo um afastamento temporário. Às vezes até ela se afasta um pouco disso para tomar um ar, né? Porque ela sabe que se ficar dentro do jogo vai ficar louca, né? Porque lá rola muita interesses particulares nisso tudo. Aqui demonstra que há pessoas que parece que estão a favor que ela saia como candidata. Gente ali que faz parte do clubinho delas aqui, que tem poder de decisão, sabe? Se lançam ela ou não lançam. Mas tem outras pessoas aqui que não querem. Ela quer, sabe? Ela tem muito aquela força de vontade de fazer a coisa acontecer. Muito provavelmente ela veio, né, na energia dessa rainha de paus aqui. Que é aquele tipo de pessoa que tem aquela fogo, sabe? Aquela determinação, aquela coisa do eu faço acontecer, eu ajo na força, tipo, da impulsão, do amor, do desejo, sabe? Aquela coisa da força espiritual e vai. Só que aqui demonstra que há pessoas que tentam, digamos, desestabilizar tudo aqui. E a decisão oficial e final que essa pessoa será candidata realmente ao cargo de presidência
não está definida ainda, como diz a roda, ela está instável. E pelo que consta aqui, só saberemos se essa pessoa vai realmente ser lançada ou não mais pra frente. E aquela carta ali de cima, essa aqui, ó, é como se fosse um sete de bastões desse baralho. É como se nesse baralho aqui em particular, a resposta do que a gente tanto procura, tanto se esforça, tanto quer, que no caso ela tá nessa luta interna aí, é como se essa resposta só viesse mais pra frente, quando chegar lá pro período do inverno, tá? Então nem ela sabe ao certo se ela vai conseguir sair, se lançar no cargo ou não. Fala muito que ela percebe que ela se afasta, porque há muito desperdício dela estar, digamos, se esforçando para dar certo, sabe, muito profissional, e ela percebe que tem interferência de outros que não deixa a coisa andar. E isso causa um desgaste nela muito grande, ela fica meio desestabilizada, sabe, mexe com ela. Então, mas mesmo assim, é uma pessoa que tem muita força de vontade e está na luta, sabe? Apesar da dificuldade, ela está na luta interna lá. Então, como eu falei, o resultado, apesar de toda essa desestabilização, esses conflitos internos, o resultado tende a vir quando chegar na minha cabeça, vem muito junho. Aqui essa carta indica que a gente só saberá o que vier e se precisa fazer algumas coisas, mudanças, enfim, no inverno. E na minha mente vem muito junho. Pode ser que então, quando tiver em torno aí do mês de junho, é que fique mais claro que, se essa mulher vai realmente sair como candidata. E se... Ai, gente, desculpa, eu tive que risar. A minha gata tava dormindo lá no almofado dela e caiu da cadeira com a almofada coberta e tudo. Meu Deus. Eu vou assustando a outra que saiu uma corrida pra fora. Ai, gente, esses gatos são umas figuras. Aí, o que acontece aqui? Então, para sair um resultado, a gente só vai saber mais precisamente se essa mulher vai ser mesmo lançada, né, oficialmente, e quem seria ela em torno ali do inverno, mês de junho, porque para mim eles ficam falando de junho. Mas aqui ainda, como tem ali aquela carta da roda, né, nesse baralho, demonstra que é como se fosse destino, sabe, acontecer mudanças, porque pede mudanças, é como se a espiritualidade influenciasse tanto na carta da estrela, a lua que tem a ver com ali a manipulação energética, enfim, a roda, que as coisas estão estáveis, é destino, ocorrem muitas mudanças que são rápidas, não tem como evitar, enfim. Há uma necessidade de fazer renovação aqui nos caminhos do Brasil, por isso que vem novas opções. Mas é como se quem já está lá no poder, que tem um certo comando aqui na parte física, né, tentasse influenciar para que não ocorressem as mudanças, infelizmente. Então, aqui eu vejo também uns 5 de bastões aqui nesse baralho, é como se nos bastidores estivessem acontecendo muitas reuniões de discussões a respeito de quem se lança candidato, quem serão os candidatos, quem eu posso contrapor, sabe, aquela história assim. E de vez em quando saímos arranca-rabo aqui, porque nem entre eles mesmo, lá dentro, não está definido quem vai ser. E alguns, apesar de, por exemplo, seja um partido, vamos supor que é um partido que está se reunindo para escolher um candidato que vai ser lançado. É como se o partido rachasse e alguns querem apoiar um fulano e outros querem apoiar o ciclano. E então, assim, eles não conseguem chegar no consenso de quem realmente vai ser lançado. Então, de vez em quando, saem os arranca-rabo nessas reuniões. Porque é como se cada um do mesmo partido particular, né, tivesse, tipo, seus interesses em particular. Não estão pensando muito assim, é questão do partido em si, é um candidato que tem competência para ganhar, assim, assado, não. É como se eles colocassem os desejos deles em particular na frente, para cada um, digamos assim, escolher um candidato para apoiar. É nesse sentido. Então ainda não está definido, está correndo muito essas reuniões e discussões, com certeza o nome dela já está sendo pautado nisso, porque essa carta que indica, digamos assim, reunião, né, as discussões, o início da nova reconstrução, o que estão decidindo, está bem em cima dela. Então ainda não está nada certo, provavelmente o nome dela já sai nessas reuniões de discussão de futuros candidatos a ser lançados, e provavelmente, como temos já essa configuração aqui, ele está bem exatamente em cima dela, eles estão discutindo ainda se ela será lançada.
E olha só, em cima deles tem a roda, demonstrando que está muito naquela energia ainda de instabilidade. Não tem nada certo ainda que eles vão lançar ela, né? Porque tem muita gente por trás que tem outras intenções, sabe? Então, por isso que tem essa divergência de opinião, essa divergência de apoio. Nem todo mundo apoia o mesmo candidato. Aparece muito isso aqui. Aqui também tem um homem que se mostra muito generoso. E é um homem assim que traz muita fé, autoconfiança, sabe? É um homem que realmente, assim, quando ele acredita nas coisas, quando ele decide as coisas, ele vai lá e se entrega, sabe? Ele vai mesmo, se entrega aos desejos dele, aos objetivos dele, vai lá e enfrenta, sabe? Se joga. E aparece que esse homem vai acabar assumindo muitas responsabilidades no meio de um caos, né? Enquanto os grupos aqui, os aliados, os partidos, enfim, ficam se reunindo, discutindo quem vai ser, quem será, quem não vai ser, enfim, esse homem e essa mulher, no caso, ela se sente um pouco desgastada, às vezes ela dá uma afastadinha um pouco para não ficar maluca, né? Porque eles deixam a cabeça da pessoa bem louca aqui. Aí o que acontece? Esse homem aqui, em meio a essa instabilidade, ele vai assumir responsabilidades a mais, em meio a todo esse caos indefinido ainda. É como se ele estivesse tomando, como se diz, tomando assim a frente das coisas. Esse homem, se no meio do caos, ele começa a querer assumir um lado. Só que entre ele e ela, aparece ainda uma coisa, uma energia mental ainda muito imatura de alguma forma, sabe? E ele está regendo o jogo, porque eu sei uma carta dessas bem no meio do jogo. É como se esse jogo aqui não se fosse definido, porque é como se as pessoas tivessem cada um com o seu objetivo em particular, porque cada um quer tirar uma vantagem, sabe? Fala muito sobre vantagem em todos os projetos. Gente que está tentando buscar uma conquista absoluta, certeza, sabe? Enfim. No caso ela, né? Ela é uma pessoa que tem muita força aqui. Aqui ela aparece muito como uma pessoa conquistadora. Aquela pessoa que se joga, tem impulso, tá? Também tem essa coisa de se entregar aos desejos, assim, agir assim, com muita força. Ele também, mas ele vibra mais pelo emocional. Ela é mais aquela força energética e espiritual, né? Só que bem no meio do jogo, como eu falei, entre eles, inclusive, tem aqui um pajem de espada, que demonstra uma imaturidade ainda. Aqui fala sobre pouca elaboração mental, às vezes inconsistência nas palavras e atitudes, ou que seja, às vezes para se adaptar melhor nessa situação e conseguir, digamos assim, superar esses obstáculos que estão aparecendo nos bastidores, ela tem que assumir uma posição. Ou esse cara que aparece aqui tem que assumir uma certa posição também, falar um certo discurso. Daqui a pouco eles têm que mudar totalmente o discurso para tentar negociar com essas pessoas aqui nos bastidores para conseguir garantir que se lancem como candidato. A impressão que eu tenho que esse homem de copas aqui pode ser um aliado, mas por enquanto aparecem ainda alguns, como se fossem obstáculos entre eles, assim, eles não estão muito próximos não. Enfim, por causa dessa instabilidade de discurso, né, toda hora fica mudando as conversas, por causa do conforme rola as conversas nos bastidores. E aqui fala sobre os bastidores, fala muita intriga, muita gente querendo o cargo por vaidade, rola muita imaturidade nos bastidores. Então é como se estivessem sempre, sabe aquela folha do meu quinhão primeiro? Então assim, ela quer se lançar candidato, ela tem tudo para se lançar um destaque na eleição, mas é como se nesse momento, na hora que estão se reunindo, ainda discutindo para quem vai ser candidato e quem não vai ser, é como se várias pessoas quisessem atropelar ela, tirar ela fora de jogo, passar na frente para querer disputar o cargo. Tudo por interesse próprio, sabe, gente? E isso, digamos assim, atrapalha um monte, porque uma coisa que já poderia estar organizada e decidida, não acaba sendo atrasada, por causa desses comportamentos bem imaturos, vaidosos aqui, de gente que só está atrapalhando a discussão, atrapalhando as definições. Infelizmente mostra hoje que ainda há muita instabilidade, muita discussão aqui ainda, que não está
nada certo. É como se a espiritualidade até ajudasse nisso, para ela ser lançada como candidata, porque a espiritualidade fala muito sobre a necessidade de mudanças, né? Então pode ser não só ela, mas como outros candidatos têm essa necessidade de ser lançados, como aparece aqui uma segunda opção, pode ser esse homem, como uma segunda opção de ser lançado, e acaba que as coisas não correm por interferências de terceiras pessoas com interesse próprio nessa jogada. Mas as coisas, como eu falei, não estão definidas ainda, há muita instabilidade, muitas mudanças rápidas. Então ainda vai ter, digamos assim, algumas disputas e discussões internas. Essa aqui, a carta fala sobre mostra pessoas reunidas, né? E essa carta fala muito sobre discussões ainda aqui, então ainda haverá discussões a respeito dela em relação a se ela, lançam ela, né, como a esperança que ela seja renovação, que ela chegue mais longe, tem essa possibilidade. Inclusive as crianças aqui brincando, reunidas, assim, tem uma vibe legal. Só que essa carta fala muito sobre estar com saudade, sabe? De coisas assim que foram embora da própria vida, ao acontecer e não voltam mais. Pode ser então que esse desgaste dela faz ela fica um pouco nostálgica, sabe? Esse desgaste dessas disputas internas nos bastidores da política. Aí às vezes ela fica um pouco numa energia assim, de lamentação, que as coisas não saem como gostaria, há um certo desgaste, né? E ela fica um pouco lembrando do passado, assim, certo, como as coisas eram mais fáceis antes, né? E ela fica fazendo muita comparação, né? Como era antes, como era agora, comparando muito o passado e o presente. Mas mesmo assim, como eu falei, a gente só vai saber o resultado final disso aqui lá por perto de junho, no inverno que aqui fala. E por causa que ainda há muitas intrigas nos bastidores, é essa carta que está reinando o jogo principal, muita intriga nos bastidores, deixando muita gente assim, com a cabeça assim, confusa, uma hora é uma coisa, outra hora é outra, tem que ficar mudando o posicionamento toda hora por interferência disso. Só que aqui embaixo já vem um 3 de espadas, né? Indicando aqui, é como se fosse o fim das ilusões. Então é como se algumas pessoas tivessem idealizado uma situação, pode ser, essa carta não está embaixo dela, mas pode também envolver ela. As pessoas têm uma ideia, idealizam uma situação. Com o passar dos dias, eles vão ver que não bate o que eles estão idealizando, sabe? Essas pessoas dos bastidores, que a coisa não está indo bem. E então fala muito sobre gente que se enganou ou foi enganada, então fala muito sobre desenganos, rolou muita mentira nos bastidores. Aqui fala sobre nenhuma promessa ou contrato é cumprido assim com satisfação. Então pode ser que as coisas comecem a andar, porque quando chega nesse período aqui, vai acontecer muita decepção interna nessas discussões e rompimentos. Então pode ser isso que alguns começam a sair do partido, entrar no partido, sabe? Começam umas discussões assim, de aliados, não aliados, futuros aliados. Então acaba que daí aqui começa a definir um pouco melhor realmente de quem vai ser lançado candidato ou não. Porque tem uma certa lamentação aqui, tem muita intriga, discussão e mentiras nos bastidores. Inclusive, sabe, gente que chega pro outro, se você me apoiar, eu vou fazer isso aqui por você, sabe? Naquelas discussões internas ainda dos bastidores. Aí a pessoa vai lá, apoia o outro, aí chega na hora dela obter aquilo que foi prometido, a outra não quer cumprir, a outra parte, né? Ou cumpre sim, mas fez tudo mal feito, sabe? Então, por isso começa a ver as decepções e rompimentos nos bastidores de quem apoia quem, de quem vai ser candidato e quem não vai ser, sabe? É uma coisa incrível. Mas aqui tem muito interesse próprio, não interesse real em ser candidato, ou assim, o cargo em si de presidente para fazer algo melhor para o Brasil. Não, eu não vejo essa energia aqui. Eu só vejo a energia de muita gente nos bastidores reunida e brigando para disputar vaga ali, ganhar uma vaga para disputar cargo, tudo por interesse próprio. E fala muito sobre vaidade aqui, né? Aqui tem muita vaidade nesse jogo. Esse 8 de pentáculos aqui também indica assim que então tem aqui 1, 5, 4, 7, né? Então indica aqui que vai vir um aprendizado muito provavelmente para esse homem, e já começa agora nos bastidores mesmo com a disputa, e é um aprendizado para ele. Aqui aparece que ele terá esforços
ele vai ter projetos, perspectivas, né, esforço agradável, assim, para fazer a coisa andar. Fala aqui muito sobre tentando novos caminhos, né, e tentando agarrar oportunidades, progresso futuro. Então aqui, eu entendo que pode ser que esse homem se afaste, se ele está querendo ser candidato, pode acontecer dele se afastar temporariamente, ele desistiu da vaga, desistir do cargo. É como se estivessem dois disputando a vaga de presidente nessa parte dos bastidores. É como se ele pudesse, de repente, começar a analisar umas coisas, e daí ele acaba meio que desistindo. E daí fica ela para disputar o cargo. Mas isso é tudo ainda burocracia e discussão dos bastidores. Mas para ele vai ser um grande aprendizado. E apesar que, como ele tem um afastamento temporário, é como se ele voltasse de novo para, digamos assim, para a área ali das políticas, e com o novo aprendizado que ele tem, ele acaba, digamos assim, começando a se esforçar para trabalhar, ajudar de alguma forma, mas de outra forma que não seja candidato, pode ser apoiando outras pessoas. Então, quando parar essas intrigas, acalmar essas intrigas, essas desilusões, esses enganos, essas decepções que tem aqui, talvez retirando essas intriganhadas daqui, ele possa se aproximar dessa mulher e de repente se tornar um aliado. Por enquanto não dá para ver que é assim. Por enquanto está um pouco distanciado ainda, por causa que nos bastidores tem muita intriga, ainda muita promessas que um fica fazendo com o outro nos bastidores, assim, para obter vantagens, e daí acaba que as coisas estão muito estáveis ainda, né, sabe? E muita ainda reunião, discussões ainda do que vão fazer. O nome dela já é uma pauta aqui, isso é um fato. E ele parece que é um candidato forte, que também está querendo disputar a vaga. Mas como coisas vão acontecendo no decorrer desses próximos meses, muita mudança, como indica aquelas cartas de cima, pede que ela aja com muito equilíbrio, levando a razão em primeiro lugar, até para não desestabilizar muito o emocional dela. Porque aqui fala sobre, no conjunto desse jogo, como rola muita influência, intriga e discussão nos bastidores, pode deixá-la assim um pouco com desgaste mental, né? Mas ela então vai tentar fazer tudo pelo racional para manter o equilíbrio. Aqui fala muito para tentar manter o equilíbrio, nem que às vezes seja se afastando um pouquinho, né? Olha, quando eu tirei a carta aqui apareceu as de bastões igual a energia dela. Ou seja, tem tudo para vir um novo início aí mesmo. Depois que passar tudo esse arranca-rabo aqui, tem tudo para a coisa andar melhor. Inclusive depois daqui, daquela conseguir se equilibrar, vem aqui a carta da Imperatriz, que é muito positiva, indicando, né, que a pessoa consegue ter uma evolução. Então, no primeiro momento, sim, tem tudo, porque a espiritualidade em si está influenciando para aparecer novas opções de candidato de governo aqui para o Brasil. É um fato. Segunda coisa que eu vi aqui, gente que está hoje, tem poder, né, nos bastidores da política, tentando influenciar, cada um querendo, digamos assim, colocar o seu candidato com potencial a ganhar, digamos assim, pensando em interesses próprios. Ninguém interessado realmente no Brasil, no cargo, enfim, não. É tudo interesse próprio, e por isso que dá muita briga, disputa, fala em competição aqui. Inclusive uma competição interna aqui, por um cargo. Para disputar, na verdade, uma vaga para disputar um cargo, né? Porque eles não é nem garantido que a pessoa ganhe. Mas aqui é uma briga que vocês não têm noção, que aparece aqui nos bastidores aqui. É como se fosse cobra comendo cobra. É impressionante. Muita intriga aqui. Muita promessa falsa aqui cumprida nas coxas, assim, só para fazer de conta, para um conseguir apoio do outro, assim, na hora das discussões, e apoio interno nos bastidores para se lançar como candidato. Mas ela está se mantendo firme aqui, para, digamos assim, tentar ainda disputar isso aqui. Resultado tende a vir em junho, mas ela tem, digamos assim, possibilidades de conseguir se lançar a candidata. Por que eu digo isso? Porque aqui no segundo baralho, quando eu pedi como se queria ver uma certa confirmação, já que eu usei o segundo baralho para ver se aparece alguma coisa, e aparece aqui que tem muitos problemas nos bastidores. O segundo baralho confirmou inteiro o primeiro baralho. Aqui demonstra que há muito... Ó, olha só como as cartas conversam, gente. O meio do baralho do tarô indica muita intriga, muita mentira, muita passação de perna no outro, as coisas... É cobra comendo cobra aqui nos bastidores.
A carta que veio regendo o centro do jogo do baralho cigano fala sobre a falta de uma limpeza que precisa ocorrer lá, porque tem muitos obstáculos, coisa incomodando, né? Muita coisa negativa atrapalhando a caminhada dessa mulher. Gente, é mulher, não tem como fazer. Tem uma mulher aqui na jogada. Aqui ó, aparece a mulher e na mesma posição do outro baralho aparece uma mulher. Uma mulher culta, uma mulher que lê, uma mulher que tende assim, tipo, estudar, analisar situações. Essa mulher aqui esforçada, gente. E olha só, essa carta tá do lado dela. As coisas precisam passar por uma limpeza nos bastidores para, digamos assim, liberar o caminho dela para esse cargo. Por quê? Porque aqui no começo, que foi no lado sombra, demonstrando que há muita coisa negativa e muito pesada que ocorre nos bastidores, atrapalhando, digamos assim, o destino dessa mulher em se lançar candidata a presidente, digamos assim. É incrível, mas tem muita coisa muito negativa, muito pesada, gente puxando tapete de gente aqui. Tem gente aqui em Brasília, político, candidatos a político, que mexe com magia pesada para se manter no cargo. Essa carta é pesada, não tem muito o que fazer, e ela costuma sempre aparecer nos jogos. Olha só, aqui tem outra configuração aqui seguida, ó, também, ó, precisa de limpeza aqui, o negócio não anda bem não. Então aqui, né, nos bastidores de Brasília, nesse momento, ocorre muita coisa pesada mesmo. Há um homem nessa jogada, aqui também havia um homem, ó. Esse homem, ele está indefinido ainda, se ele é amigo ou se ele é inimigo. Esse homem, assim, se for um amigo, ele vem do lado da carta do cachorro. Ele pode ser um grande amigo mesmo. Mas se ele estiver agindo, digamos assim, esteja ainda meio indefinido, ou na verdade está fingindo ser amigo, ele na verdade nos bastidores é um inimigo muito poderoso. Porque aqui aparece esse homem pode estar ligado a exército, sabe, alguma cargo militar, alguma coisa assim. Esse homem aparece muito nessa figura militar. E esse homem tem tudo assim, ou ele ajuda essa mulher a se lançar candidata, vai ser um apoio, vai ajudar, vai abrir as portas para ela, vai ajudar nisso, ou esse homem está atrapalhando os caminhos dela. Porque ele se parece com uma figura ainda indefinida. Parece que é um aliado, que é um amigo. Ele faz as coisas se movimentarem. Vem mudanças. Aqui precisa urgentemente que as coisas sejam limpas e organizadas, porque aparecem muitos obstáculos em torno dessa mulher. Tanto que embaixo dela aparece essa carta das grades, que demonstra assim, gente que tem problema com justiça. Aqui pode ser ela que tem problema com a justiça? Pode, mas não vejo dessa forma não. Aqui, na verdade, eu vejo a primeira significado dessa carta. É como se tivesse tantos obstáculos no caminho dela, para ela chegar onde ela quer chegar, é que ela vem com força, com muita movimentação, para seguir pro objetivo final dela, mas tem tantos obstáculos no caminho que ela encontra, que travam os caminhos dela e ela não consegue passar. Tanto que aqui pede, quando a gente vê essa configuração, que para ajudar ela fazer a limpeza que tem que fazer para destravar esses caminhos, que estão tudo, as cartas de travação estão tudo em torno dela, ó, precisa da ajuda de um amigo, um aliado. E esse homem do exército pode ajudar nisso, se ele quiser se lançar como amigo aliado dela. Ele está ainda meio indefinido aqui, está uma coisa meio indefinida. Mas aqui a gente vê outro homem. Esse homem é mais velho, esse homem é bem intencionado, esse aqui é outra pessoa. Esse aqui realmente tem boas intenções, tanto em relação a ela, em relação à política. Esse homem aqui parece uma gente boa, é um homem mais velho. E ele está a favor de ocorrer essas limpezas, essas organizações, essas mudanças que precisam ser feitas para as coisas andarem e automaticamente ajudar ela, porque essa carta está em cima dela. Então, assim, esse homem pode vir fechando acordos de forma muito diplomática, porque aqui aparece, como nas características desse jogo, que uma das características fortes dessa mulher é a diplomacia. Ela, como ela é culta, ela sabe conversar bem. Alguns casos, gente, de característica que ficou aqui na mesa, pode ser uma mulher que tem alguma ligação com a justiça ou o judiciário. Porque veio a carta da justiça, veio outras cartas ali antes, que eu estava embaralhando e foi caindo,
que lembrou muito o judiciário, sabe? Alguém que veio uma mulher que vem do judiciário, tem alguma ligação com justiça ou com a área jurídica, alguma coisa assim. Pode ser sim, tá? Só que o que acontece? Ela tem esses talentos dela, é muito esforçada, mete a cara, vai à luta, e ela também tem a habilidade de resolver tudo pela diplomacia. Inclusive aparece aqui que ela realiza os acordos de forma honesta e sincera, tá? E o que acontece aqui? Esse homem, acho que vai se tornar um aliado dela, porque mostra que ele fechando acordos e negociando assim, com as pessoas, de uma forma que as coisas entrem em harmonia. Para quê? Para conseguir ajudar ela a remover isso que está prendendo os caminhos e os passos dela e não deixa ela prosseguir. Porque até aqui ela veio com muita movimentação e determinação. Aí, de repente, quando ela chega aqui em determinado momento, ela começa a encontrar muitos obstáculos, né? Que precisam ser removidos, que estão travando ela. Mas, enfim, aqui no decorrer dos dias vai aparecer gente que se mostra aqui aliado realmente. Por exemplo, a linha do cachorro está aqui, ó. É como se fosse um amigo que entra em movimentação para ajudar ela nos acordos. Provavelmente esse homem do cavalo branco aqui, que é um homem mais velho, que está bem intencionado na história. Esse militar aqui, ele está ainda meio estranho na história, parece uma coisa indefinida. Alguns momentos parece um amigo, um aliado, mas em outros momentos ele parece que é um inimigo, na verdade está competindo com ela. Então assim, a gente em volta dela que é falsa. E pode ser que é por isso que vem aqui no tarô, ó, aqui indicando muitas intrigas, falsidade, mas que vão vir à tona, máscaras vão cair, tá? Essas intrigas, essas mentiras, essas falsas promessas serão desmascaradas com o passar desses dias, né? Até junho muita coisa aqui, ó, porque aqui diz que é só no inverno que a gente vai começar a descobrir coisas, ou ver coisas, ou definir melhor as coisas. Por enquanto é muito instável ainda. Mas, então, gente, é isso, ó. No geral, a possibilidade do candidato novo surpresa ser destaque nas eleições do presidente de 2022? Sim, com toda certeza. Vê duas cartas indicando caminhos abertos, com mais uma terceira carta indicando destino, e as três em conjunto aparecem de muita influência espiritual, novos caminhos, as coisas instáveis ainda, mas tem tudo para sim. É como se as três cartas estivessem dando um sim. A última carta dá um talvez, sabe? Dá um talvez, porque as coisas estão instáveis ainda, e a instabilidade, a carta da instabilidade está aqui na linha que está ela. Exatamente por quê? Porque a instabilidade vem do fato que as pessoas nos bastidores ainda estão se reunindo para discutir quem realmente vai ser lançado candidato, e aí o nome dela às vezes é colocado em pauta lá para discussão se lançam ela, e fica aquela coisa muito indefinida que gera muita discussão e está em cima dela. Essa discussão tem a ver com ela. Mas também muita gente aqui, sabe, no meio dessa história, discutindo também, tomando decisões, por questão de obter vantagens próprias, né? Não por uma questão de se importando mesmo com a eleição. Cada um que quer tirar o seu pedacinho de lucro de alguma forma, sua vantagem, sabe? Por isso que está essa briga nos bastidores aqui. Muita intriga, muita mentira, sabe? Causa desgaste aqui para ela. Ela se sente às vezes mal, às vezes ela sente vontade de se afastar aqui porque ela fica muito cansada, mesmo ela tentando levar tudo pelo racional, para não ter muito desgaste, muito cansada. Esse homem aqui, que provavelmente é um pouco mais velho, que pode ter interesse também em se lançar candidato, mas vai chegar um momento que ele vai dar uma afastada. De repente ele até se lança como candidato, mas de outro cargo. Por enquanto, ele é como se ele estivesse na disputa, mas tende a sair, se afastar e voltar. Mas provavelmente volta com outro, digamos assim, outro papel aqui. Ou disputando outro cargo político, ou ficando assim como se fosse algum tipo de apoio para alguém. E aqui, assim, a partir do momento que as intrigas são dissolvidas, né, porque aqui fala sobre a desilusão estar sendo, como é que se diz, derretendo as ilusões, as mentiras que tinham, a partir do momento que essas coisas são desmascaradas e saem de cena, pode ser que então fique o caminho livre aqui para ele, em relação a ela, se tornar algum aliado ou ele passar a ajudar ela, nem que seja nos bastidores da política. Porque aqui nesse segundo jogo aparece um senhor mais velho, bem intencionado, ajudando de alguma forma ela, desimpedindo, desamarrando os caminhos dela aqui. É como se ele estivesse fazendo acordo, enfim, para ajudar nessa limpeza aqui, para as coisas se movimentarem. A única coisa complicada aqui que eu vejo mesmo nessa parte aqui é que nos bastidores
Há muita coisa errada rolando, coisa pesada, inclusive espiritual. E esse homem que é um indefinido, tipo, é vida casaca, né? Uma hora parece amigo e quer que as coisas se movimentem, uma hora ele parece que está como inimigo, alguém ligado ao militar, alguém ligado ao exército, alguma coisa assim, algum cargo desse tipo. Ele ainda é indefinido, sabe? Ele é uma coisa esquisita. Mas ele está bem certinho em cima da carta que pede que as coisas sejam limpas, reorganizadas, né? Sofra uma limpeza aí, alguma coisa assim. Ele está bem em cima dessa carta. E que tem a ver também que daí vai ajudar a fazer os acordos. Então ele está um pouco indefinido. Às vezes parece amigo dela, às vezes parece que vai se tornar um aliado dela, mas às vezes também ele se mostra uma pessoa assim que pode ser meio uma caixinha de surpresa. Às vezes se tornar um pouco violento e ir contra tudo que aparentava que ele era, digamos assim, parecia que ele era de um lado. De repente ele pode mudar a casaca e ir totalmente contra o que estava falando. É um pouco complicado. Mas sim, gente, tem tendência sim a aparecer um candidato de destaque nessas eleições. Provavelmente uma mulher, vai ter outros homens aqui tentando disputar essa vaga e tentando, digamos assim, roubar, digamos assim, essa vaga dela. Mas as coisas estão um pouco instáveis ainda, mas aqui indica, veio duas cartas dizendo que sim, de certeza, que a tendência é essa mulher vir uma mulher e essa mulher ser um destaque, sim. Só que assim, ela vai ter que ser muito forte e durona, como aparece aqui nessa carta, cheia de energia para ir enfrentar a vida mesmo, bem, com proteção espiritual, até cuidado espiritual dela para ela poder conseguir seguir até o fim. Por quê? Aparece aqui inimigo oculto, que eu diria isso aqui porque é indefinido, é um inimigo oculto. Aparece aqui que coisas que travam os caminhos dela. Gente nos bastidores fazendo muita coisa negativa, tentando puxar o tapete dela. Tem gente até que mexe com coisas espirituais aqui. E que as coisas precisam sofrer uma limpeza para essas intrigas, né? E essas máscaras caiam de vez. E ela tem um caminho um pouquinho mais aberto, porque aqui fala de caminhos abertos, né? Para ela poder destravar um pouco esses caminhos dela e abrir melhor para ela poder trilhar. Inclusive através do fechamento de acordo entre outras pessoas para obter apoios, né? Gente aliada aqui, porque aparece muito isso. Mas sim, tem tendências assim a aparecer alguém destaque nessa nova eleição e tem tudo para ser uma mulher. Só que primeiro ela vai ter que vencer essa competição interna que está tendo nos bastidores da política hoje para ela conseguir se lançar candidata. Para começo da conversa, essa mulher vai ter que ser muito guerreira, como aparece aqui uma rainha de paus, muito guerreira, porque a disputa para ela conseguir entrar como candidata a presidente, para ela já começou nesse semestre mesmo, nos bastidores da eleição. A própria área política, partidos, enfim, alguns estão abrindo a porta para ela, tentando, vendo potencial nela e se aliando, querendo dar apoio para ela, dizendo, não, eu apoio você, vamos lançar você candidata. E já tem muita gente aqui que tem interesses próprios, querendo puxar o tapete dela, porque querem lançar outra pessoa no lugar, ou se lançar no lugar dela, né? Então, ainda para ela, nesse momento, está uma disputa indefinida ainda nos bastidores da política para ela conseguir garantir a vaga dela, para ela se jogar, né, rumo candidata aí a presidente do Brasil 2022. É complicado, gente, porque o que eu vejo que tem que ter muita estrutura emocional, mental e energética, espiritual para peitar o que rola nos bastidores da política do Brasil. Essa mulher tem que ter força, tem que ser forte e saber com quem se alinha aqui, das pessoas bem intencionadas, que aqui mostra homens mais velhos se alinhando ela. Porque pesado o que rola aqui nos bastidores do Brasil, pesado. Bem, essa foi a leitura que o João Vitor sugestionou pra gente nos comentários de um outro vídeo postado essa semana passada. E ele pediu lá, né, se haveria alguém de destaque surpresa para essa eleição de 2022, né? Então tem uma mulher, aqui tá bem claro, uma mulher, mas ela ainda está tentando se garantir para entrar no cargo, quer dizer, na vaga para disputa pelo cargo. Ainda não está nada definido, mas tem ela sim, e ela tem muita força, muita energia para disputar os cargos. Uma mulher que estuda, uma mulher que lê, uma mulher empenhada, tá? Uma mulher com cultura, aqui mostra. E vai ter apoios. Enfim, eu quero agradecer primeiramente, João Vitor, por a tua sugestão.
Aquela outra pergunta sobre quem vai ganhar a eleição será feita no segundo semestre, então, para deixar avisado. Muito obrigada pelos seus comentários, sua colaboração, sua sugestão de conteúdo. E quem quiser me mandar mais sugestões, seja muito bem-vindo. Pode escrever lá que eu sempre estou lendo os comentários, curtindo, respondendo assim que posso. E assim que posso, eu realizo os pedidos que deixam lá também. Tá bom? Muito obrigada, João Vitor. Muito obrigada a pessoa que assistiu até aqui. Caso alguém tenha gostado do canal, seja muito bem-vindo a se inscrever. E conforme vão passando os dias, vou tentando melhorar as minhas tiragens aqui para fazer uma coisa mais com qualidade aqui para vocês, né? Através da espiritualidade, que sempre está me ajudando muito. Muito obrigada, gente. Beijo, beijo, tchau.